Romanos capítulo 10, dando continuidade ao texto que nós lemos também de Hebreus, Romanos capítulo 10, versículo 17. Na minha versão, ali diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na minha versão diz que, portanto, a fé vem pelo ouvir, e isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo, né? Nós vivemos um tempo de Covid que a gente não pode colocar o Covid acima das nossas prioridades, acima de estar entre nós e Cristo. O Covid é algo que está acontecendo no quadro mundial, né? Mas nós temos que entender que a fé que nós temos em Cristo, ela não está mediada diante do Covid ou diante de qualquer outra enfermidade, né? A fé, aqui no livro de Romanos 10, diz que vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. Ela é a fé que não se conforma com má notícia. A fé, ela é o oposto da má notícia, do pessimismo. A fé diante do que a gente vive, ela sempre é o oposto, né? A fé, ela pode admitir a doença, admitir a dificuldade, admitir o problema judicial, que muitas das vezes você fica achando que não tem mais jeito, admitir um leito de hospital. A fé admite um leito de hospital. A fé, ela pode admitir pessoas no respirador, pessoas que estão em coma, mas ela não se conforma. A nossa fé que nós temos em Cristo, que é baseada em Cristo, que é baseada na palavra de Deus. Nós não temos uma fé aleatória. Nós temos uma fé que nós temos uma base, uma estrutura, um alicerce, que é a palavra de Deus. E muitas das vezes, um problema mínimo que seja, nós colocamos a nossa fé em xeque. Bota a nossa fé em dúvida. Sabemos que somos humanos, que somos pecadores, sabemos que em nós reina ainda o pecado, porque vivemos nesse mundo, mas o não se conformar com ele, a única forma é praticando a palavra do Senhor. Esse versículo de Romanos 10 é você ler a palavra do Senhor. Qual é as boas novas? As boas novas é só para o mundo, só para o pecador? Será que nós não vivemos essas boas novas? Será que nós não temos a oportunidade de a cada manhã, igual essa manhã? Por que você está aqui nessa manhã? Não foi por fé que você levantou, que você tomou seu café, que você saiu da sua casa com um destino de estar na igreja, tendo um culto de gratidão, podendo se prostrar diante do Senhor? Não foi por fé que você fez isso? Você fez por quê? Então Martin Luther King diz assim: supra o primeiro degrau com fé. Só o primeiro. Não precisa olhar para os demais. Às vezes a gente sai de casa achando que vai ser um robô, vou fazer isso, vou falar isso, vou acreditar nisso. E não é isso. É Deus que quer falar com você. Não é você que vai falar. É Deus que vai falar o teu coração. E muitas das vezes a gente vem certo com a nossa mente cauterizada por algo lá de fora, por algo que a gente viveu durante a semana, de achar que aquilo não pode mudar, de achar que aquilo é impossível ser transformado, de achar que um familiar nosso, um irmão, um filho, um esposo, uma esposa, não tem mais jeito. Mas nós vimos para a igreja acreditando que, vou lá adorar o Senhor apenas por isso. Aqui do lado eu acho que ainda tem uma academia, né, que está aberta. Por que as pessoas vão para a academia? Já parou para pensar nisso? Por que as pessoas fazem caminhada? Sempre que eu estou chegando de manhã, à noite, às vezes, o Paulo César fala que deu aquela caminhada com a esposa. Por que você faz caminhada? A fim de quê? Ter uma saúde saudável. Ter um corpo saudável. Não é corpo bonito, essas coisas não. A primeira coisa é saudável. O esporte é saudável. Se as pessoas vão para a academia fazer exercício, é porque elas querem uma vida saudável. O entendimento que nós temos para ter uma fé saudável, qual é? A palavra do Senhor. Você vai ter uma fé poderosa, uma fé firmada na rocha,
uma fé inabalável. A minha esposa, a Edilene, ela fala sempre que o que te abala? Porque às vezes eu não entendo a situação que a gente vive, ou de saúde, ou qualquer outra situação, e você continua a mesma pessoa acreditando que eu não vejo isso, mas você vê. Eu sou uma prova viva disso. Nossa irmã Luana deu um testemunho semana passada, na hora que ela foi louvar, que ela é uma prova viva do milagre do Senhor. E eu sou uma prova viva disso. Estar aqui hoje é o que, irmãos? É um milagre. Eu estar aqui é um milagre. Eu estar aqui é olhar para dentro de mim e perguntar: Senhor, por quê? Será que eu mereço todo esse carinho e esse amor que o Senhor tem para comigo? Irmão, já passei por algumas provas de pneumonia, tuberculose, acidente, tiro, joelho quebrado, cheio de coisa. Não que eu procurasse alguma coisa disso, porque eu não estava em nenhum desses momentos que eu sofri essas coisas em pecado ou fazendo algo que estivesse contrariando a palavra do Senhor. Mas eu sofri esses agravos. E a minha fé permaneceu inabalável. Teve uma vez que eu lembro, que eu tinha 19 anos, que o Luiz Carlos, né, motorista da ambulância, sempre me socorria, que eu tinha muita crise de bronquite. E eu lembro que teve uma vez que eu falei com o Luiz Carlos: não aguento mais. Porque quando ele me levava para um hospital para socorrer, eu chegava tão mal no hospital que eu achava que não ia conseguir. Eu não aguentava ficar sentado, deitado, andando. A crise de bronquite era muito forte. E teve uma vez que eu conversei com ele isso dentro da ambulância. E o Luiz Carlos falou assim: só Deus é que pode determinar o teu fim. Só Deus. E não entendia porque eu ainda era muito jovem, né? Muito cru ainda no Evangelho. Mas se a gente lembrar dos processos que a gente passou da nossa infância até hoje, a gente vai ver que se a gente não tem uma fé inabalável, era para ter. Pelos milagres que Deus nos concedeu. Semana passada o Rafael falou de um livramento que Deus deu a ele. E nós temos todo momento um livramento. Todo momento um livramento. E foi livramento de morte que Deus deu ao Rafael. Então, irmãos, a nossa fé é pautada na palavra do Senhor. Aqui, ó. Isso aqui. E a gente só tem como ter uma fé poderosa e inabalável se a gente praticar a palavra do Senhor. Esse aqui é o nosso alimento. A academia, a caminhada é para uma vida saudável. Esse aqui é o nosso alimento da fé. Em todo momento, diante das lutas emocionais, espirituais, financeiras, que é a que muita gente acha que não vai conseguir. Saúde, né? Quantas pessoas estão no hospital nessa hora? Quantas igrejas estão clamando por líderes que estão desenganados por médico, por filhos que estão desenganados com câncer, tantas outras doenças que continuam existindo apesar do Covid, e estão lá dentro do hospital praticamente desenganados. O hospital do câncer, nesse momento, quantas pessoas devem estar dando a Deus? Quantas pessoas estão recebendo a sua cura? Através de quê? Se a gente não alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, é vão estarmos aqui nessa manhã. Se a gente não buscar isso no nosso lar, de fortalecer a nossa fé através da palavra de Deus, não adianta estarmos aqui. Perguntei o Alisson de manhã o que era a fé, e ele falou: ter fé em Deus. Mas cadê Deus? Deus não é invisível? Não é verdade? E a gente confia nesse Deus invisível, porque a gente vê o milagre na nossa vida. Eu sou um milagre do Senhor. E eu acho que cada um de vocês é um milagre na mão do Senhor. Confiar plenamente no Senhor é você não se importar com situações, aflições,
provações. Jamais querer resolver ao seu modo, ao seu tempo, ao seu jeito, mesmo que aquilo você tenha razão. É você colocar na mão do Senhor. Alguém te fez algo, alguém feriu você. Mas é você mesmo com toda a razão, podendo se justificar ou podendo fazer algo, é você pegar e falar: Senhor, está nas tuas mãos. Minha mãe me ensinava isso: se alguém pisar no teu pé, pede desculpa. Não é verdade? Alguém pisou no nosso pé, nos feriu e a gente tem que pedir desculpa. Isso é que a palavra do Senhor nos ensina. E é essa palavra do Senhor que nós vivemos nesse momento de pandemia mundial, nesse momento de pandemia do câncer mundial. Quantas doenças estão sendo esquecidas? Quantas doenças, entre aspas, deixaram de ser faladas por causa da Covid? Quantas pessoas estão dentro do seu lar pedindo a libertação, a cura do vício das drogas, do vício do álcool, do vício do jogo? Tantos vícios que têm destruído, que têm nos afastado dos caminhos do Senhor. Quantos vícios ocultos, que você primeiramente acha que não existe, que você não dá atenção para ele, mas esse vício tem te afastado de estar lendo a palavra, de estar num culto. Quantos vícios têm nos afastado dessa fé? Entendemos que o único caminho, que o único estrada que nos leva a Deus é através da fé. É o único. A gente vive momentos na nossa vida, muitas das vezes, de a gente ter fraqueza. Normal, nós somos seres humanos. Eu sempre uso a palavra lá em casa de equilíbrio. Você pode falhar, podemos errar, mas temos que ter o equilíbrio da razão, de saber a hora que sacode a poeira, mesmo diante daquilo que nos feriu, que nos magoou, que nos machucou. Porque se a gente for explosivo, o caminho de volta é muito maior. Muito maior. Se você ficar em cima do muro, também é muito maior. Porque você ser morno é muito pior. Ou você escolhe o lado que você vai seguir, ou então desiste de ter essa fé inabalável em Cristo. Nós vivemos um tempo que temos acesso a Cristo. Lá atrás, para a gente conseguir ser justificado, nós tínhamos que cumprir a lei de Moisés. Essa lei que não existe mais. Então, o que te impede? Imagina se nós tivéssemos que levar nossas petições aos sacerdotes, às pessoas. Imagina, se você tivesse que fazer isso, de cumprir a lei de Moisés à risca. Aí muitas pessoas juntariam mesmo no caminho do Senhor. Hoje você, com livre acesso, livre acesso, dobrar o seu joelho aonde quer que você esteja, se derramar diante do Senhor, com certeza você vai ouvir a voz do Senhor. E se você não ouvir, Ele está trabalhando por você. Gálatas 2:20 resume bem isso. Resume bem isso. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé. É só por fé, irmãos. É só por fé. Pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo por mim.
Não deixa que essa situação da pandemia seja maior do que a sua vida com Deus. Não deixa. Quando a Edilene esteve internada, né, com certeza, eu falo por mim, eu orei muito mais do que eu orava anteriormente, porque eu pedi a Deus um milagre de saber que ela estava na dependência de Deus por completo, e eu orei muito mais. Não deixa que a enfermidade, que o problema tenha que entrar na sua vida familiar, vida conjugal, para você se chegar mais a Deus, para você ter que ler mais a palavra do Senhor, para que você possa se fortalecer mais na palavra do Senhor. A Bíblia ela nos dá um direcionamento de versículos sobre fé, sobre como se chegar a Deus. Se você abrir aqui, você vai achar. Não espera alguém te dar uma referência sobre a palavra do Senhor. Vá você procurar, vá você pesquisar. Vá você buscar se alimentar dessa palavra. Temos na nossa casa 2, 3, 4 Bíblias. Quantas Bíblias nós temos na nossa casa? Através do aparelho celular. Quantas versões? Tem versões agora, parece que até Bíblia falada. Eu ainda não... Se você não quiser ler, tem Bíblia falada. Todos os meios tem para você ter uma vida saudável. Saudável, não aqui só, porque você é a igreja onde quer que você esteja. Você tem que viver Cristo aonde quer que você esteja. Temos oportunidade de sermos milagre, de viver nesse mundo, passar pelo que passamos e estar aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor, que é o que nós fizemos nessa manhã. Mas quantos querem agora falar? Quantos querem agora estar fora do cárcere, que estão presos? Há um índice de 65% a 75% de presidiários que eram servos do Senhor. Há um índice muito alto. Então conhecem a palavra do Senhor. Então nessa manhã, eu deixo esse versículo, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, você não é nada. Mas Cristo, declara isso para a sua vida, que Cristo, Ele vive em você. Declara para a sua vida. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós temos que ter fé inabalável nesse Deus. Amém?